Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Fiorini, sou CEO do Grupo FR Vendas, é a maior franqueadora de soluções em vendas do Brasil. Nós temos duas empresas no portfólio, que é a FR Vendas, é uma empresa que criou uma metodologia que auxilia as empresas a venderem mais de forma personalizada, e a Escola de Formação de Vendedores, a primeira escola de formação, ou seja, onde a gente forma, acompanha, trabalha com metas para que existam cada vez melhores vendedores e eles cheguem prontos ou fiquem prontos mais rápido para atuar nas vendas das empresas. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês porque nos últimos tempos, eu diria para você nos últimos 4 anos, nós não só estudamos profundamente, como também testamos profundamente a metodologia que a gente chama de tripé da performance comercial. Ou podemos chamar da trilogia para melhores resultados em vendas, mas o grande objetivo desse grande estudo e prática foi saber por que alguns vendedores batem meta corriqueiramente e outros vendedores ou batem eventualmente ou nunca batem. Todo esse estudo começou tentando fazer com que a área comercial funcione como uma fábrica, ou seja, com que a gente consiga objetivar o processo comercial. Imagina que você vai numa fábrica. Iniciei para trabalhar hoje numa linha de produção e a minha função é apertar parafusos. É claro que quando eu entro, eu não tenho uma certa habilidade e o número de parafusos que eu aperto, ele é menor do que aqueles que já estão trabalhando na empresa. Só que com o passar do tempo, eu vou criando uma habilidade tão boa naquilo que a gente consegue objetivar a ponto de dizer, a cada minuto, para que você tenha performance, você tem que apertar 100 parafusos. Conforme eu vou apertando 100 parafusos ao longo desse minuto, eu vou criando mais habilidades e a minha meta vai aumentando. Agora no próximo dia são 102. E aí a gente muda a ferramenta e consegue para ir 110. Então nós sempre ficamos estudando por que a área comercial não pode funcionar como um processo fabril em que um vendedor, ao ingressar na empresa, ele vá progredindo os seus resultados, ele vá progredindo as suas tarefas, a ponto de saber que em 3 meses ele tem que estar obtendo determinado resultado porque ele cumpre tais tarefas. Por que a gente não consegue formar vendedores nesse quesito? E aí a primeira coisa que a gente percebeu é que existem muitos processos de formação que eles são processos teóricos, mas eles não acontecem efetivamente na prática. Ele sabe da teoria, mas a gente não consegue objetivar suas tarefas para que ele melhore a sua performance. Então todo o estudo começou como uma forma de criar um processo em que a gente consiga formar os profissionais de venda e que eles implementem esse método. E a cada dia, a cada semana ou a cada mês, eles melhorem os seus resultados em função de tarefas bem aplicadas e essas tarefas representem mais vendas no final. Foi aí que nós identificamos que uma pessoa consegue atingir as suas metas se ela conseguir fazer 3 coisas simultaneamente. Eu digo simultaneamente porque não adianta você fazer 2 bem e uma não funcionar. Pode perceber, as pessoas que atingem metas na sua empresa, e é independente de qualquer área, elas realizam 3 coisas ao longo de um mês, ou ao longo de uma semana, ou ao longo de um dia. Elas cumprem todas as tarefas que precisam ser cumpridas, independente dela gostar ou não. Ela tem disciplina todos os dias para cumprir essas tarefas. Então ela sabe quais são as tarefas e ela cumpre com disciplina todos os dias. E o terceiro fator, ela se capacita constantemente, ela está sempre bem capacitada para cumprir essas tarefas. Então a pessoa que atinge resultados, ela executa essas 3 coisas simultaneamente, ou seja, ela é orientada ao cumprimento de tarefas, portanto sabe quais são as tarefas que geram mais resultado, ela tem uma rotina de cumprimento dessas tarefas, uma disciplina de cumprimento dessas tarefas, e o terceiro, ela sempre está capacitada para cumprir cada vez melhor essas tarefas. Se uma dessas coisas falha, ela não tem uma boa performance. Pode ser que ela não saiba as tarefas a cumprir, mas tenha disciplina, não vai conseguir resultado. Pode ser que ela saiba as tarefas a cumprir, tenha disciplina, mas não está qualificada. Pode ser que ela esteja qualificada, mas não sabe quais as tarefas. Então percebe que essas 3 coisas funcionam simultaneamente. Agora trazendo isso exclusivamente para a área comercial. Eu tenho certeza que se eu pedisse para todo mundo levantar as mãos aí nesse momento, para responder as 3 perguntas que eu vou fazer, eu tenho certeza que a resposta seria sim, ou todo mundo levantaria as mãos nas 3 perguntas.
Quem gostaria de aumentar o número de clientes da sua empresa? Eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Quem gostaria que os clientes comprassem cada vez mais? Todo mundo levantaria a mão. E quem gostaria de perder poucos clientes ou fazer com que os clientes inativos voltassem cada vez mais? Eu tenho certeza que todos levantariam a mão. E aí é que a gente coloca esse tripé para funcionar, essa trilogia para funcionar. Na área comercial existe a meta de venda. A meta de venda, ela é o orientador, ela é o sonho, ela é o objetivo final a ser estabelecido. É fundamental tê-la, mas a grande pergunta que vem por trás da meta é: como é que eu atinjo essa meta? E o como é o mais importante do que efetivamente a meta, porque ele é o caminho a cumprir, as tarefas a cumprir para você atingir a meta. Então imagina que eu chegue para um vendedor e diga para ele assim: olha, sua meta é vender 10 mil ao longo do mês. Ele vai se motivar, porque talvez ele tenha uma comissão, uma participação variável nisso. Mas a cabeça dele vai dizer: como é que eu atinjo essa meta? E aí, imagina que eu diga para ele: olha, o seu objetivo é vender 10 mil, você vai ter tal comissionamento, e para atingir essa meta, a partir de hoje, você precisa ter uma taxa de conversão de 50%. Ou seja, todas as pessoas que você atender ou visitar, metade tem que comprar. Além disso, em cada uma das suas vendas, ou seja, cada uma das compras que as pessoas fizerem, o valor de venda seu tem que ser de R$500. Portanto, o seu ticket médio tem que ser de pelo menos R$500 em todas as vendas. E você tem que todos os dias prospectar 3 clientes novos e trazer 3 clientes habituais para comprarem de novo. Veja que a meta de 10 mil continua lá, mas eu estou dizendo quais são as tarefas que precisam ser cumpridas para que ele atinja essa meta. Então a primeira parte do nosso tripé, a primeira parte da nossa trilogia é que nós precisamos fazer com que a meta se transforme em tarefas a cumprir. E isso é particular de cada segmento. No segmento de comércio são essas tarefas que eu mencionei para vocês, mais ou menos, pode ter itens por venda, pode ser valor médio de desconto, pode ter outras coisas. No serviço é total de visitas versus total de propostas versus fechamento, fechamento versus renovações, e a gente pode criar intermediários aí. Na indústria pode ser total de visitas versus vendas, vendas versus o total de mix vendido versus a base média de descontos. Num consultório médico, numa clínica médica, pode ser o total de pacientes versus os que retornam versus os que são particulares e convênio, dos que retornam, tratamentos comprados ou adicionais comprados ou feitos, e assim sucessivamente. A gente poderia falar de muitos segmentos, hotelaria, a gente poderia falar de mercado imobiliário, a gente poderia falar de oficinas, mercado automotivo, mercado de estética, de beleza, de produtos de consumo, de varejo, de quiosques, de shopping. São muitos segmentos que a gente tem pronto. E aqui a primeira coisa que eu queria dizer para vocês: se você quiser receber quais são as tarefas do seu segmento, basta você mandar um e-mail para o contato@grupofrvendas, que a nossa equipe vai mandar para você um formulário de quais são as tarefas específicas do seu segmento. Então a primeira coisa, a primeira parte desse tripé significa você saber quais são as tarefas que vão levar ao resultado. Imagine que isso esteja pronto, a sua equipe esteja orientada a cumprir essas tarefas, ela saiba quais são essas tarefas diárias a serem cumpridas. Vai entrar a segunda parte desse tripé, que a gente chama de gerenciamento de rotina. E aqui é que está realmente o grande segredo. O planejamento de tarefas, ele é um planejamento, ele é o caminho a ser seguido, mas o que vai dar sucesso é a execução dele, portanto a rotina é fundamental. É importante que todos os dias exista prospecção. É importante todos os dias que exista trabalho com os clientes atuais, de venda, de revenda, de aumento de ticket, de maior participação na vida dele. E é importante que todos os dias exista um trabalho de prevenção de perda de clientes ou de resgate de clientes inativos. A rotina de prospecção, venda para clientes e resgate de clientes inativos, ou a prevenção de perda de clientes, vai fazer com que aquelas tarefas lá de cima sejam cumpridas. Você vai conseguir aumentar a base de clientes, você vai conseguir ter um bom ticket médio, você vai conseguir ter uma boa base de renovações, você vai conseguir reduzir a margem de desconto, ou seja, através da rotina comercial baseado na prospecção, nos clientes e nos ex-clientes, você vai conseguir cumprir aquelas tarefas que geram resultados todos os dias. Não existe performance comercial, não existe resultado comercial sem uma rotina comercial.
Então eu sei quais são as tarefas a cumprir e eu vou cumprir tarefas comerciais todos os dias. Não adianta ter as tarefas a cumprir se você não tiver a rotina de cumprimento de tarefas comerciais. Significaria ter um bom plano sem execução, vira gaveta. O grande segredo é o gerenciamento da rotina. E em terceiro lugar é capacitação constante. Não adianta eu ter tarefas bem-sucedidas, bem construídas, não adianta eu ter um gerenciamento de rotina que é uma cobrança, um processo de disciplina de cumprimento todos os dias se eu não estiver capacitado para cumprir. E aqui a primeira distinção não é capacitação de todo mês uma novidade, é a capacitação para cumprir aquelas tarefas, é a capacitação para prospectar cada vez melhor, é a capacitação para vender mais para os clientes atuais, é a capacitação para não perder clientes e resgatar clientes inativos. É como se a gente dissesse, nós temos que treinar a mesma coisa todos os meses, nós temos que aprofundar o conhecimento sobre essas três coisas todos os meses. Aqui um pequeno exemplo. Pensa no esporte, né? Os jogadores de vôlei, as jogadoras de vôlei, eles treinam cortada todos os dias e olha que eles já sabem cortar muito bem. A capacitação constante, o aprimoramento, o treinamento constante faz com que eles fiquem cada vez melhor no cumprimento daquela tarefa. Então a rotina de capacitação também é fundamental. Não se pegue dizendo, mas nós vamos treinar a mesma coisa? Sim, vamos treinar a mesma coisa porque no mês passado nós fomos mal em prospecção. Então nós temos que ficar melhor ainda em prospecção. Então é a repetição do treinamento. Esteja com tudo pronto, slides prontos sobre o mesmo tema, artigos para ler sobre o mesmo tema, vídeos para assistir sobre o mesmo tema. É preciso que aquelas tarefas de ticket médio, prospecção, taxa de conversão, base média de descontos, negociação, renovação de contratos, para cada uma delas você tenha pronto qual vai ser o treinamento, qual vai ser a reciclagem. Aquela pessoa que foi bem sucedida no mês naquela tarefa, auxilia os outros, conta como fez, divide as experiências. Você vai conseguir através deste tripé fazer com que a sua equipe melhore a performance porque ela faz as três coisas simultaneamente. Então pense o seguinte, para que a gente transforme vendas num processo fabril, é fundamental que essas coisas aconteçam simultaneamente. Todos os dias precisam se saber quais são as tarefas a serem cumpridas. Todos os dias precisam ser cumpridas tarefas comerciais de prospecção, venda maior para os clientes atuais, prevenção de perda de clientes ou resgate de clientes inativos. E todas as semanas tem que acontecer capacitação em função da pior tarefa da semana anterior. Com essas três coisas, esse é o tripé da excelência em vendas, esse é o tripé da performance comercial, esse é o tripé dos resultados individuais, esse é o tripé das pessoas bem-sucedidas comercialmente falando, e com isso você consegue dar um processo fabril. Conforme as pessoas vão cumprindo mais isso todos os dias, melhor elas vão ficando e mais vezes elas vão conseguindo aumentar o resultado em função da repetição e da disciplina. Foi isso que eu queria dividir com vocês. Vocês vão ver imagens aí ao longo dessa apresentação. Eu vou deixar no final novamente qual é esse tripé, a orientação de cada etapa dele, e eu tenho certeza que a sua equipe vai conseguir melhorar a performance a partir disso. Você, como gestor comercial que está assistindo, você vai conseguir coordenar o seu time a obter melhores resultados. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente faz na FR Vendas, a gente implementa essa metodologia com velocidade, com disciplina, treinando a equipe todos os meses. A Escola de Formação de Vendedores já forma vendedores para chegarem prontos nas empresas para executar isso tudo, portanto eles vêm mais rápido e a gente acredita que realmente nós vamos mudar o Brasil através das vendas. Qualquer empresa, qualquer ONG, qualquer negócio precisa de vendas e isso passa pela formação de vendedores, isso passa pela execução de vendedores. Quanto mais pessoas tiverem a performance assim como eu falei, as empresas crescem mais, as empresas geram mais empregos e a gente tem certeza absoluta que isso vai ser a transformação do Brasil através de vendas e através dos vendedores. Mais uma vez foi um prazer, eu sou Fábio Fiorini, sou CEO do grupo FR Vendas e nos veremos mais. Nos veremos mais para dividir conteúdo, para a gente construir juntos, para a gente implementar isso tudo junto e eu tenho certeza que nós vamos mudar o Brasil através das vendas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.